Oi, gente, como é que vocês estão? Essa é mais uma aula de ciência dos materiais. Na aula de hoje, a gente vai ver o que é o envelhecimento por deformação e entender o efeito Portevin-Le Chatelier. Bom, essa aula ela não está no CALICE nos cursos normais de ciência dos materiais, mas ele é um ponto interessante para se abordar. Normalmente se aborda em metalurgia física ou comportamentos mecânicos de materiais, um curso um pouquinho mais avançado. Mas é um conceito simples que eu acho interessante eu abordar aqui para vocês. Né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um curtir aí nesse vídeo. Se você já acompanha o canal, se você não acompanha, pode curtir também. Não tem problema, é de graça, não custa nada. E se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda. Vamos agora para a nossa aula, então. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o envelhecimento. Né? Normalmente o envelhecimento do meu material é quando o meu material ele passa a ganhar resistência devido ao efeito do tempo, por algum motivo. No caso, o envelhecimento por deformação, ele é um tipo de comportamento que normalmente ele está associado ao fenômeno de escoamento descontínuo. No nosso gráfico de tensão-deformação, aqui depois da minha região elástica, eu posso ter um movimento aqui descontínuo, já de vez. E esse envelhecimento ele está associado a esse fenômeno de escoamento descontínuo, né? Aqui eu tenho uma descontinuidade no meu escoamento. E aqui, no caso, a resistência do meu material é aumentada e a ductilidade é reduzida. Normalmente eu tenho essa relação entre aumento de resistência e redução de ductilidade com o aquecimento a temperaturas relativamente baixas do meu metal, previamente deformado a frio. O que esse texto aqui que eu falei para vocês ele quer dizer? Eu tenho um material, ele foi previamente deformado a frio, ele foi previamente encroado, e depois eu deixei esse material a baixas temperaturas e não fiz mais nada nele. E devido a esse encroamento, ele ocorreu nele o fenômeno que a gente chama de envelhecimento, né? E esse reaparecimento, e agora a gente vai olhar aqui nos gráficos, como que a gente observa isso em termos de gráfico de tensão-deformação. Eu tenho aqui dois gráficos de tensão-deformação, né? Esse meu primeiro gráfico aqui, eu venho até aqui a medição de escoamento, eu já tive aqui o escoamento descontínuo, né? Que às vezes a gente chama isso que, quando a gente vai olhar a microestrutura desse material, que as bandas de Luders que aparecem no meu material, e eu tive esse meu patamar inferior, tive o meu patamar superior, subi e continuei deformando, estou encroando o meu material. Cheguei até o meu ponto C. Aqui, esse gráfico aqui, até o ponto C, ele é igual, eles são iguais, os dois. O que vai diferenciar é o que ocorre depois do meu ponto C. Aqui nesse meu ponto C, depois eu retirei a tensão do meu material. É como se eu começasse a fazer um ensaio de pressão e tivesse tirado. De forma análoga a isso aí numa indústria, seria você realizar uma pré-conformação no seu material. E depois, quando eu volto aqui a um nível de tensão baixo, se logo depois de algumas horas, ou logo após eu voltar a ensaiar o meu material, ele vai pegar e ele vai retornar mais ou menos aqui no mesmo comportamento. Se vocês olharem, isso aqui tem uma linha, se você fosse traçar uma linha contínua ali entre os dois, não tem muita diferença. E esse aqui é o normal acontecer. Se ao invés de eu pegar e tensionar o meu material logo após eu demorar alguns meses para eu tensionar, algumas semanas para tensionar, pode ocorrer o que eu chamo de envelhecimento do meu material por deformação, que eu vou ter esse tipo de comportamento aqui. Eu cheguei no meu ponto C, aí na hora de eu subir aqui o meu nível de tensão, ele vai ter que superar um novo nível de tensão de escoamento, que não era esse aqui. Ele vai um nível de tensão muito superior e depois ele vai ter a queda de tensão dele mesmo. Por que isso ocorre? Né? O reaparecimento desse escoamento contínuo, ele ocorre exatamente devido à difusão dos meus átomos de carbono e nitrogênio, ou seja, qualquer alguma outra impureza. Digamos que eu tenho aqui essa aqui é uma estrutura de um aço, por exemplo, e eu tenho aqui as minhas discordâncias, e entre a minha região de discordância, em volta dela, a gente já viu que eu tenho um campo trativo, eu tenho um campo de tensões, trativo ou compressivo. E nesse campo de tensão aqui, por difusão, átomos de carbono e nitrogênio, ele pode vir nessa região e ele vai interagir com a minha discordância durante esse período que eu formo novas atmosferas intersticiais. Essas atmosferas a gente chama de atmosfera de Cottrell. O que é essa atmosfera de Cottrell? Eu tenho aqui a minha tensão, aqui em volta da minha linha de discordância eu tenho um campo de tensão, e esse campo de tensão, de campos de tensão, ele vai atuar
formando uma atmosfera de ancoragem de discordância. O que é ancoragem de discordância? Como eu tenho muito campo de tensão ali, como o meu material está deformado a frio, eu tenho várias linhas de tensão, e nesse campo de tensão eu tenho essa interação, a minha discordância ali, quando ela vai se movimentando para aquela região, ela vai ficar presa naquela região, ela vai ser como se ela tivesse uma amarra ali para sair. E com o efeito do envelhecimento e com a difusão ali daquelas minhas partículas, eu vou ter mais... essas amarras vão estar mais intensas. Então, quando eu volto a deformar o meu material, para eu soltar essas amarras, eu preciso de um novo nível de tensão. Essa é a analogia mais adequada aqui para você entender o fenômeno físico. Você cria essas atmosferas de ancoramento da sua discordância, e depois, para você desancorar essa discordância, ao invés de você chegar no nível de tensão que você estava, você tem que vir num nível de tensão superior. E aqui é o que eu chamo do meu fenômeno de envelhecimento por encruamento. Ainda dentro desse fenômeno de envelhecimento por encruamento, quando esse envelhecimento ele ocorre durante a deformação, eu tenho um fenômeno que eu chamo de envelhecimento dinâmico por deformação. Esse fenômeno de envelhecimento dinâmico, ele vai tender a ocorrer em uma ampla faixa de temperatura, e ele vai depender da minha taxa de deformação prévia no meu material. O que ocorre? Devido a essa deformação descontínua, aqui o meu gráfico ele vai ficar com esse monte de serrilhadinho, igual a gente está vendo aqui. E esse serrilhadinho que a gente chama de uma deformação plástica instável, né? Eu estou tendo aqui esse meu fenômeno aqui de deformação descontínua. Esse aqui é um mapa de tensão de um gráfico entalhado, onde eles estavam verificando exatamente o efeito do Portevin-Le Chatelier, que a gente vai ver exatamente essas serrilhazinhas que a gente está mostrando aqui nos gráficos. Elas são um efeito Portevin-Le Chatelier que dá essa instabilidade aqui na deformação plástica, devido a esse fenômeno anterior que a gente estava falando, de ancoragem e desancoragem das minhas discordâncias. Eu vou ter que uma região que eu vou ter uma ancoragem, aí depois que desancora a tensão cai bastante. Aí depois a tensão volta a subir com o encruamento, vou tendo essas novas ancoragens ali, elas têm que ser superadas, elas vão se... É como se eu fosse imaginando que eu vou tensionando, superei uma barreira, aí ele dá uma leve relaxada, aí ele vai aumentando a tensão de novo e vai superando outras barreiras de ancoragem de discordâncias. E, enfim, para esse fenômeno a gente chama de efeito Portevin-Le Chatelier, exatamente quando eu tenho esse envelhecimento dinâmico no meu material. E como a gente vê aqui nesse gráfico, normalmente esse fenômeno ele fica bem pronunciado aqui quando eu estou trabalhando entre 93 graus e 204, mais ou menos. Ele tem uma variação grande. Quando eu estou com muita temperatura, quando a minha temperatura é muito elevada, esse fenômeno ele não fica muito pronunciado, porque esses átomos de carbono e nitrogênio, eles vêm para essas atmosferas de tensão, vêm para a minha atmosfera de Cottrell via difusão. Se eu estou aumentando a minha energia, a minha temperatura, eu estou aumentando ali a minha energia interna do meu material, né? O meu ΔO ali está subindo. E com o aumento da minha energia interna, eu vou ter mais facilidade para ocorrer processos difusivos, logo vai ser mais fácil eu desfazer dessa minha atmosfera aqui, esses meus átomos que estão presos ali, eles podem sair daquela atmosfera com uma maior facilidade. Bom, gente, por hoje foi isso, uma aula curtinha, só para passar esse princípio teórico para vocês, ficam como uma curiosidade para quem não necessariamente está vendo isso na faculdade, mas muitos de vocês eu acredito que talvez até vão chegar a ver. Lembre de deixar o curtir e compartilhar nesse vídeo, porque ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.